Desde que eu sou criança, eu ouço que treino de força não é indicado para criança. Olá pessoal, eu sou a Luísa Mota e eu vou falar de um tema que é super recorrente, que vira e mexe, as pessoas me perguntam e eu acho relevante e importante dar as informações corretas sobre isso, tá bom? Que é sobre treinamento de força para criança e adolescente. Se pode, quando pode, a partir de que idade isso pode ser feito. Então vamos lá. Desde que eu sou criança, eu ouço que treino de força não é indicado para criança. Musculação, coisas que ela carregue muito peso, às vezes a própria ginástica artística, que não é legal, que é a ginástica olímpica, né, que a gente falava, que não é legal para criança porque retarda o crescimento. Então vamos lá, vamos às evidências científicas e depois eu vou elencar para vocês 4 fatores falando especificamente dos treinos de força, se é bom ou se não é, se favorece ou não, tá bom? Então, primeira coisa, na verdade, não há nenhuma evidência científica de que você treinar força com criança vai prejudicar o crescimento. Os médicos olham, né, quando vai se falar em crescimento, existe uma cartilagem que tem na criança e no adolescente, a epífise, que dela é sempre na cabeça dos ossos longos, e quando tem o crescimento ali, tá crescendo, o médico consegue fazer um raio-x do local, ver se ainda vai crescer, se não vai crescer. Muitas vezes se dizia que fazer atividade física de impacto, de força, poderia fazer com que esse fechamento dessa cartilagem ela acontecesse previamente, né? Isso não é verdade, tá? Isso não acontece, não tem qualquer evidência científica que mostre isso, muito pelo contrário, tá bom? Então, primeira coisa, não tem evidência científica e se você for ver que, por exemplo, uma atividade como basquete, vôlei, atletismo pode fazer com que a criança tenha um impacto de até 10 vezes o peso dela, não tem nenhum exercício de força que a criança pode fazer que vá prejudicar, que vá ser mais do que o impacto desse. Pelo menos eu na minha infância, eu fazia muito de subir em árvore, pular de um canto para outro. Hoje em dia as crianças não têm mais esse repertório motor todo que a gente tinha, essa vivência externa que a gente fazia força, carregava coisa. Então, hoje em dia pode ser que seja super benéfico para elas, tá? Então, primeira coisa, não há nenhuma evidência científica. E aí eu já ouvi a pessoa perguntar assim, tá bom, mas não fica baixinho quem faz, por exemplo, ginástica olímpica? Todos os atletas de ginástica olímpica, né, ginástica artística, são baixinhos. Por quê? Então, porque eles praticavam atividade e isso fez com que eles ficassem pequenos? Não, tá? Não é isso. Na verdade, não tem nada a ver. Quando a gente vai ver um atleta de ponta, por exemplo, da ginástica, ele conseguiu ser um atleta de ponta porque ele tinha uma genética, uma composição ali, uma estrutura que favorecia ele no esporte. Uma pessoa muito longilínea, uma pessoa alta, não favorece a prática da ginástica artística. Da mesma forma que uma pessoa às vezes chegou ali na ponta, por exemplo, do basquete, do vôlei, né? Porque ele já seria uma pessoa alta e aí ele conseguiu chegar na ponta porque é uma exigência do esporte para que ele consiga, né, render mais. Para vocês terem uma ideia, eu de criança eu queria super crescer, eu sempre fui pequenininha e todas as minhas amigas muito mais altas do que eu. Eu fiz basquete 5 anos, eu não cresci, eu continuei pequenininha e eu tenho 1,57 m. Eu adoro a prática, amava, mas não me fez crescer. Por quê? Porque já é da minha predisposição. Qualquer esporte que eu fizesse ia me ajudar no crescimento. Muito provavelmente eu posso ter até melhorado o meu crescimento por causa da prática esportiva, do basquete ou de qualquer outra. Queria ter feito a ginástica até. Quem sabe eu ia até melhor. Mas vamos lá. E por exemplo, você vai pegar um jockey. O jockey, ele tem que ser pequenininho, né? Você não vai pegar um jockey grandão. Por quê? Porque o esporte exige que seja uma pessoa magrinha, uma pessoa pequena, tá bom? Então, tiramos essa ideia de que pode atrapalhar. Não atrapalha, tá? Então, eu vou colocar os benefícios de treino de força. Primeiro benefício lá, deixa aqui que eu marquei. Primeiro benefício, melhora o crescimento. Qualquer atividade física vai melhorar a deposição de cálcio no osso, vai melhorar o crescimento. Atividade física para criança
mesmo os treinos de força, tem que ser bem orientado, é super importante. Primeiro motivo. Segundo motivo, melhora a composição corporal. Hoje em dia, gente, as crianças elas não têm mais a mesma massa magra, quantidade, quando pega a parte de composição corporal, que tinha uma criança há 20 ou 30 anos. Por que isso? Hoje as crianças ficam muito mais paradas, são muito mais sedentárias. Então, treinamentos de força podem ajudar sim na composição corporal, a controlar a quantidade de gordura corporal, que a gente tem muito hoje crianças com sobrepeso. Automaticamente já vai melhorar a postura, que é a terceira coisa que eu elenquei. Então, quando você aumenta a massa magra na criança, automaticamente você acaba melhorando a postura dela. Hoje as crianças, pela posição que ficam, às vezes muito tempo na frente de um telefone, de uma tela de computador, criança e adolescente, elas acabam ficando com má postura. Os exercícios, atividades de força vão ajudar nesse sentido. E o quarto motivo, diminui o risco de lesão. Olha que interessante. Quando a gente pega, por exemplo, um adolescente, existe uma diferença de crescimento entre a velocidade de crescimento dos músculos e de tendão e ligamento. Então, muitas vezes os tendões e ligamentos eles crescem um pouco mais rápido e isso gera uma frouxidão ali na articulação. Quando você introduz o treino de força, essa frouxidão pode aumentar o risco de lesão. E você introduz o treino de força, você faz com que a musculatura cresça mais rápido. Isso diminui o risco de lesão. Então, às vezes a criança faz lá uma prática esportiva, um futebol, se ele fizer junto um treino de força, vai ser super positivo para ele. Então, só tem benefício. Agora, como fazer esse treino de força? Vai fazer numa academia de musculação? Que tipo de treino é esse? É um treino convencional? Então, gente, tudo tem que ser com um profissional. Muitas vezes, para essa criança, um ambiente convencional de academia não vai ser legal. Mas se tiver um horário separado para ela, que consiga fazer um treino bem orientado, bem dirigido, é super interessante. E aí também essa prática pode ser uma prática mais lúdica. Tudo vai depender de qual fase essa criança tá. Então, a questão é o seguinte: primeiro, desmistificar que treino de força faz mal. Não faz mal. E segundo, achar aquilo que cabe dentro da realidade. Primeiro, da idade da criança. Uma coisa é uma criança de 10 anos, outra coisa é uma criança de 12, 13, 14 anos, que daí já é adolescente. São treinos diferentes para fases diferentes. Não necessariamente você vai usar um peso com carga, uma anilha, um halter, mas vai usar de repente elásticos, vai usar de repente bolas que tenham alguma carga. Então tudo isso tem que ser supervisionado e preparado por um profissional habilitado. Mas é importante saber que sim, há formas de fazer um treino de força para a criança, pode ajudar demasiadamente no crescimento e desenvolvimento dela, da parte motora, da parte mesmo de força, de composição corporal, e não tem nada de evidência científica que comprove esse mito de que faz mal e de que atrapalha o crescimento. Muito pelo contrário, a gente só tem fatores que dizem que é bom fazer. Agora vai depender da forma como isso é feito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, se quiserem mais informações, deixa nos comentários, deixa o seu like ali para receber as notificações e se gostou do tema, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo.